Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Theo Rupresti, eu sou editor da revista Saúde da Editora Abril e a gente está aqui na nossa primeira transmissão ao vivo no Facebook de 2020. Obrigado pela audiência e vamos em frente. A gente está com um tema bastante importante aqui dessa vez, que é a meningite. Bom, por favor, eu estou com o celular aqui e não é à toa. Vocês podem mandar perguntas sobre o assunto nas mais variadas áreas que envolvam meningite, claro, e a gente vai abordando aqui. Mas não sou eu que vou resolver as suas dúvidas, não. Eu sou um jornalista, estou longe de ter resposta para tudo do ponto de vista de meningite. Quem vai ajudar é o Dr. Renato Kfouri. Tudo bem, Dr. Renato? Obrigado, prazer estar aqui, Theo. Prazer estar com vocês aí nessa live. Dr. Renato, ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, pediatra e infectologista. Bom, Dr. Renato, por que a gente está falando de meningite, né? É uma doença perigosa que tem taxas, risco de morte de 20% a 30% até em alguns casos. Entre os sobreviventes, algumas sequelas bastante significativas, que vão de surdez, amputação em alguns casos. E eu fui dar uma olhada ali no site do Ministério da Saúde. Se a gente juntar todos os tipos de meningite, bacterianas, virais, fúngicas, a gente vai ter mais de 15 mil casos por ano, né? Então a gente está falando de um problema que é chato, ruim e que, acima de tudo, tem prevenção, né? A gente tem vacina para boa parte dos casos de meningite. Só que eu queria dar um passo atrás até antes da gente pegar aqui as perguntas dos nossos leitores, para entender justamente o que é a meninge, o que é a meningite que a gente tanto fala, doutor? Theo, isso realmente impacta bastante, né? Todo mundo, a população brasileira tem muito medo da meningite, né? E não é à toa. Nós vivemos epidemias aí no passado, na década de 70, 80, que eram com um número de casos enorme, com muita morte, com muita criança sofrendo da doença, com sequelas. Então, essas meningites do passado trazem até hoje para nossas famílias, para os pais, muita preocupação com a doença. Apesar de ela não ser muito frequente, essas meningites graves, quando vem, muito rapidamente, ela pode evoluir de forma grave e com altas taxas de mortalidade, 30%. 3 em cada 10 vão falecer quando adquirem meningite. Nós falamos de uma doença muito grave, realmente, né? A meninge é uma membrana que envolve todo o nosso sistema nervoso. Então, é como se a gente tivesse um tecido ali, uma membrana, um papelzinho de filtro, revestindo todo o nosso cérebro, toda a nossa coluna, todo o nosso sistema nervoso é protegido por essa meninge. E quando ela inflama, a gente chama isso de meningite. Perfeito. E tem diferentes agentes infecciosos que estão por trás dela, é isso, doutor? Exato. Ela pode ser causada por vírus, por fungos, por bactérias. Então, pela proximidade dessa membrana das meninges com o nosso sistema nervoso, daí que vem a gravidade. Se fosse uma infecção na garganta, você provavelmente, poucos casos vão ser graves de uma infecção de garganta. Mesma coisa no pulmão. No pulmão ainda compromete a respiração, as pneumonias. Mas nas meninges, por estar muito perto do cérebro, quando essas bactérias ou vírus infectam essa região, essa proximidade com o nosso sistema nervoso faz muitas vezes esse nosso cérebro ser também afetado por essa infecção. Legal. E do ponto de vista dessas mais graves, a gente geralmente está falando das meningites bacterianas, que são as mais comuns dessas mais graves? Se você olhar para os grandes grupos, a gente pode dividir praticamente as meningites em 2 grandes grupos. As causadas por vírus, essas sim são mais leves, funcionam como uma doença viral outra qualquer que resolve espontaneamente, sozinho, e as que são causadas por bactérias. Essas têm um poder, uma capacidade de evolução mais grave, de matar, de deixar sequelas. Contra essas que a gente vai ter vacinas. Contra as meningites causadas por vírus, em geral, elas são muito benignas, resolvem sozinhos. A gente se preocupa com essas bacterianas realmente. Perfeito. E tem as fúngicas, só para não deixar de falar, doutor, tem elas também ali, né? Essas são muito raras. Raramente vão acometer, especialmente vão acometer indivíduos que têm um problema de imunidade muito baixa. Quem tem um HIV, quem é um transplantado, quem está em quimioterapia, então às vezes está internado. Então esses fungos assim são oportunistas. Eles vivem de uma condição de imunidade muito baixa. Perfeito. Na população, de uma maneira geral, muito raramente a gente vai ver uma meningite por fungo. Legal. Bom, a gente está com uma audiência legal aqui, estou acompanhando bastante gente, algumas já dando as opiniões. A Merit
Grutzmacher, desculpa se eu falei errado, né? Deve ter falado, né? Provavelmente eu falei. Meu nome é Ruprecht também, é difícil até para mim falar o meu, então desculpa por aí. A gente está com umas 170 pessoas e a Merit falou, importante esclarecer sempre do ponto de vista da meningite. Agora, a gente também deixou antes, gente, a gente convidou os nossos internautas que estão ali nas nossas redes para soltarem algumas perguntas, né? E aí teve até um caso da Ângela que ela falou de uma coisa que, assim, é triste o relato dela, mas acho que é importante, né? Que ela fala que o filho dela teve meningite bacteriana quando tinha 1 ano e hoje ele não consegue falar, não anda, tem convulsões. Nessa linha, doutor, eu queria entender um pouco com o senhor quais são os sintomas da meningite. Primeiro, aqueles sintomas mais agudos, né, que despertam a atenção, e depois quais podem ser as complicações. A meningite, ela tem, às vezes, uma evolução muito rápida. Ela começa como um quadro muito inespecífico, febre, dor no corpo, mal-estar. O bebê pequeno fica irritado, enjoadinho. Pode ser um resfriado, pode ser uma gripe, pode ser uma infecção de ouvido. Sintomas muito semelhantes a qualquer outra doença infecciosa. Mas aí a evolução vai nos dizer, normalmente a meningite é uma doença grave, a criança não está bem. O estado geral está comprometido, a criança não está sorrindo, a criança está chorosa, está irritada, tem quando é bebê menor, às vezes a moleira, né, a fontanela, que a gente chama moleira, fica mais alta, vomita. E a criança maior já consegue referir dor de cabeça, que é um sintoma muito frequente. Então, febre, irritação no bebê pequeno, dor de cabeça na criança maior e vômitos numa criança que não está bem, não é a criança que está correndo e pulando pela casa. Claro. Você vai suspeitar de meningite. No adolescente e no adulto é a mesma coisa, né? Sensação de mal-estar muito grande. Você não está bem com essas doenças, com essa doença e com esses sintomas. Uma vez que você não está bem, você vai procurar um médico, vai examinar e vai fazer a primeira suspeita clínica. Ele vai fazer alguns exames, ele vai ver se a cabeça, se a nuca está rígida ou não, ele vai observar a pele, que às vezes as meningites dão umas manifestações de pele, ele vai fazer outros testes e se ele levantou a suspeita de meningite, aí o diagnóstico é confirmado por uma coleta de um exame da espinha, aquele líquor, né, que a gente chama. Uma agulhinha na coluna, tira um pouco desse líquido que se comunica com o nosso sistema nervoso e aí vai ser através desse exame que nós vamos identificar, primeiro, se tem meningite ou não tem meningite e segundo, se essa meningite é de que tipo, do vírus ou da bactéria. Isso vai ser fundamental o tratamento precoce. Porque o que vai determinar ou não a sobrevida e depois a qualidade de vida, se vai haver ou não sequela, está muito relacionada ao diagnóstico e o início do tratamento muito precoce. Demorou para procurar o médico, demorou para iniciar o tratamento, para reconhecer a doença, a chance desses eventos piores ocorrerem é maior. E ele evolui rápido, né? A meningite evolui rápido, às vezes, doutor? Quase sempre 24, 48 horas de um quadro leve, uma febrinha, um mal-estar, até um choque, um quadro grave, às vezes por 24 horas pode acontecer, às vezes um pouco mais lento. Por isso é importante, por isso que tem essa dramaticidade. Às vezes, e não é o médico que não viu, às vezes o quadro é muito inespecífico, fica muito evidente num primeiro exame esse diagnóstico. Perfeito. E doutor, por que a gente pega, quando a gente fala das complicações, são, digamos, complicações que a gente imagina que são tão diferentes, né, pra gente? Algumas pessoas podem perder membros, outras podem perder a audição. O que acontece no fim das contas? Depende muito da área do cérebro que foi acometida, né? Como nós estamos falando de uma doença que vai afetar o nosso sistema nervoso, a proximidade ali das meninges com o nosso sistema nervoso, se afetar a área da visão ou a infecção for perto da visão, a pessoa pode ficar cega. Do ponto da audição cerebral, mesma coisa. Às vezes, essa inflamação das meninges dá uma doença disseminada no corpo inteiro, que a gente chama meningococcemia. É um nome feio, comprido, mas quer dizer, a bactéria dissemina no corpo inteiro e atinge os vasos, podendo inclusive dar essas amputações. Perde o braço, perde a perna, tem que amputar, porque a infecção se disseminou de uma maneira muito importante. Perfeito. A Sami fez uma pergunta aqui, doutor Renato, que ela fala de ela ouviu dizer, aliás, que meningite, as pessoas que têm não conseguem encostar o queixo no peito, fazer esse gesto aqui. É isso mesmo? Na verdade, esse é um dos sinais, Sami, que o médico vai detectar na suspeita de meningite. É um exame que a gente faz ao dobrar a cabeça do paciente, ou da criança ou do adulto que está com uma suspeita de meningite, e vai ver se há uma rigidez. Essa movimentação espontânea, por muitas vezes a gente consegue fazer e às vezes não vamos dizer assim, um sinal muito fiel de que está ou que não está com meningite.
É um bom teste para se fazer em casa. Quem está com muita dor de cabeça, febre, vômito, quiser movimentar o pescoço e ver se tem essa rigidez ou não, você pode fazer. Mas isso não é nenhuma garantia não, viu, Sami? Você precisa um médico examinar e fazer esse teste. Não vai você achar que está com meningite ou que não está com meningite só porque encosta o queixo ou não. É um dado que você pode te ajudar a levantar um pouco a atenção, mas não é uma coisa muito certa não. Não é definitivo. De maneira alguma você faz e só está tudo bem, então não vou para o hospital, Exato, né? Isso não dá para descartar e nem confirmar que é meningite simplesmente Perfeito. Com essa movimentação. Legal. Doutor Kfouri, o senhor falou um pouco das pessoas, brevemente das crianças, que estariam um pouco mais sujeitas a esses efeitos mais graves. É isso mesmo? Quem está mais sujeito às complicações da meningite? Olha, a meningite acontece em todas as idades. A gente sabe que a incidência é maior nas crianças. As crianças pequenas têm muito mais casos, mas tem adolescentes, tem adultos, tem até idosos, a gente vê casos de meningite. Mas, sem dúvida, as crianças pequenas são os mais vulneráveis, são aqueles que desenvolvem a doença com mais frequência e quando adoecem de forma mais grave. Então é o grupo prioritário sempre, em qualquer programa de vacinação, por exemplo, as crianças são as primeiras a serem incluídas. Perfeito. Doutor, a Laura fez uma pergunta aqui, que eu estou imaginando que ela está querendo entender porque é tão difícil tratar a meningite. Tem mesmo? É difícil você abordar essa doença? Não é difícil, Laura. Na verdade, o difícil mais é reconhecer precocemente. Porque quando você fez o diagnóstico, os antibióticos hoje que nós dispomos para tratamento das meningites, essas bacterianas, são muito sensíveis. A gente usa, mesmo sem saber qual é o agente, a gente usa o que a gente chama de um amplo espectro. Pega um antibiótico que pega quase todas as bactérias causadoras de meningite. Então, dificilmente a gente erra no momento inicial dando esses antibióticos. Às vezes, o que traz dificuldade, o que causa problemas é chegar no diagnóstico. Uma vez que chegou num nível hospitalar, numa internação, dentro de uma UTI, o tratamento vai bem. É que normalmente, ou com muita frequência, esse tratamento acaba sendo relacionado a um diagnóstico mais tardio. Legal, perfeito. Bom, doutor, voltando um pouco a essa questão dos grupos, né? É curioso como a gente fala muito de criança, às vezes fala de idoso, mas esquece um público que eu acho muito importante no caso da meningite, que são os adolescentes. São. Salvo engano, eu posso estar enganado, me corrija, mas 20% deles chegam a ter bactérias ali na região da nasofaringe que podem causar meningite, ou seja, eles são potenciais transmissores, né? Nas meningites em especial, nessas meningites causadas pelo meningococo, porque entre as bactérias temos várias. Perfeito. O meningococo é o campeão, é o que mais causa meningite entre nós. Quem é a fonte de contaminação do meningococo? Porque o meningococo não vive aqui na madeira, não vive na minha mão, ele vive em pessoas. Então, há um reservatório de bactérias na comunidade que esse reservatório é a fonte de contaminação em todas as idades. E, por incrível que pareça, quem hospeda, quem ali reserva esses meningococos na garganta, no nariz, não adoecem, mas são importantes fontes de transmissão, são os adolescentes. Então, algumas vacinas que a gente dispõe hoje são capazes de, ao proteger ao vacinar o adolescente, além de protegê-lo, eliminam essas bactérias da garganta. Então, essa é a grande sacada dessas vacinas que a gente tem hoje. Então, quando a gente inclui vacinação do adolescente no programa de vacina, a gente traz um enorme benefício, porque a doença diminui na população inteira. Tem países que nem vacinam os pequenininhos, vacinam só os adolescentes. Com isso, diminui a doença no pequenininho, porque não tem quem transmita a doença para o pequenininho. Olha só. É uma estratégia de proteção indireta, que a gente chama, um rebanho que você faz, uma imunidade de rebanho, protegendo a fonte de transmissão. Então, sem dúvida, você vacinar o adolescente hoje tem uma dupla função. Protegê-lo, porque ele se expõe, porque ele dorme em aglomerados, ele vive em dormitórios, ele vai para a balada, ele compartilha copo, ele compartilha cigarro. Por isso que ele hospeda mais essas bactérias, porque tem uma troca muito maior, né? Então, ele é o grande reservatório e, ao vaciná-lo, nós temos essa dupla função. Protege-o das doenças e também vai proteger da transmissão na comunidade. Legal. Ana, você me aguarde um segundinho, tá? A Ana fez uma pergunta aqui sobre vacinar até que idade, mas eu só queria antes arrematar essa coisa dos adolescentes. Então, doutor Renato, esses jovens, eles podem estar transmitindo muito, mas a meningite ela não é, vamos dizer, tão contagiosa quanto a gripe, por exemplo. Então é por isso que eles vão estar em ambientes fechados, é a coisa do beijo, é a coisa do contato próximo que acaba transmitindo, é isso? Pra você entender uma coisa, o fato de quem adoece da meningite, não necessariamente, quem tem a bactéria não necessariamente adoece. Perfeito. O adolescente que, vamos dizer assim, que ele tem lá, que ele convive com esse meningococo na sua garganta, ele não está doente, está muito bem.
mas ele ali funciona como reservatório transmissor. Para adoecer, você precisa ter um desequilíbrio entre a quantidade e a agressividade dessa bactéria e o seu sistema imunológico, as suas defesas. O adolescente é forte, é rígido, está lá com a bactéria, vive numa boa com ela. Mas um bebê que está perto dele, que tem uma imunidade mais imatura, que ainda não tomou todas as vacinas, na hora que entra em contato com essa bactéria, ele pode muito bem, a mesma bactéria que não faz nada no adolescente, causar doença naquele bebê pequeno. Legal. Então, essa é a dinâmica da transmissão do adolescente para as outras faixas etárias. E imagino que tem uma coisa, né, doutor, que tudo bem, muitos desses adolescentes não vão manifestar sintomas, embora tenham a bactéria. Quase nenhum manifesta. A questão é que a gente não sabe qual é, né? Exatamente. A gente não sabe qual deles que vai manifestar e aí que é o grande problema. Esses estudos que mostram que o adolescente são estudos feitos são estudos caros, que não justifica individualmente a gente fazer para descobrir quem é o portador. Até porque hoje eu posso estar portador, amanhã não sei mais. Ou ao contrário, eu não encontro nada na minha garganta, amanhã, eu, como adolescente, eu posso adquirir essa bactéria. Perfeito. Bom, então, tanto a Ana como a Maria Odete Sebastião antes estão perguntando de idades para tomar vacina, protocolos. Eu sei que isso é um tema enorme por si só, mas se o senhor puder fazer essa passagem aí, doutor, para a gente entender. É a Ana e quem mais que pergunta? A Ana e a Maria Odete. Odete e Ana, vamos lá. Quem são os grupos mais vulneráveis e mais prioritários para ser vacinados? Crianças e adolescentes. Se você olhar o calendário de vacinação, as recomendações de vacinação, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria como da Sociedade Brasileira de Imunizações, as vacinas de meningite são destinadas às crianças e aos adolescentes. Ah, mas eu tenho 30 anos de idade, eu quero me vacinar, posso me vacinar? Pode. Não é uma recomendação, não justifica vacinar todo adulto, todo idoso, porque a doença vai ficando mais raro com o passar da idade. Então, de rotina, a gente vacina acima dos 20 anos, ou seja, adultos e idosos, somente em situações de surto. Tem um surto na minha região, no meu prédio, ou eu vou viajar para uma região, vou me deslocar para uma região onde está tendo um surto, ou eu tenho um problema na minha imunidade, eu sou um transplantado, eu tenho um vírus HIV, eu tenho um câncer, eu estou fazendo quimioterapia, você precisa ser vacinado. Então, situações especiais da minha saúde que comprometem a minha imunidade, ou situações que justifiquem, porque o entorno que eu estou, o ambiente que eu estou tem muito caso, justifica a vacinação de adultos e idosos. Fora disso, crianças e adolescentes, todos. Então, nossa recomendação é vacinar crianças a partir dos 3 meses até os 20 anos de idade, todos deveriam estar imunizados. Essa é a recomendação de vacinação de meningite meningocócica. Legal. Tem gente, para quem se interessar, bom recado, Dr. Kfouri, a Sociedade Brasileira de Imunizações tem um site muito bom, que é o Família SBIM, e ali você vai ter muitas informações que você achar interessante de doses, reaplicações, o que está disponível no sistema público, o que está disponível no sistema privado, quais são as recomendações para cada caso. Ali você consegue ver bonitinho. E no próprio site da saúde a gente também tem informações sobre a meningite e outras tantas doenças. Então, cabe aí, vocês podem dar um Google, vocês vão encontrar esses sites que são confiáveis nesse sentido. Família.sbim.org.br. É uma verdadeira enciclopédia de vacinas, tem um e-book lá que você pode baixar gratuitamente sobre vacinação, está muito legal. Realmente. E eu acho que é legal, né, até falar disso, doutor, porque, por exemplo, a Vanessa Simpli, ela teve uma dúvida aqui. Ela fala que existem vacinas que são oferecidas na rede privada, outras na rede pública. A pergunta dela, tomando só as que estão na rede pública hoje em dia, ela está deixando os filhos dela seguros ou não? Como é que a gente consegue responder esse tipo de questão? Vanessa, essa sem dúvida é uma grande pergunta e frequente pergunta. Né? A gente fala, puxa, por que o governo não coloca todas as vacinas para todo mundo? Né? Olha, nenhum país do mundo, Theo, faz todas as vacinas para toda a população. Isso não existe, nem para gripe, nem para HPV, nem para pneumonia e nem para meningite não é diferente. Nem haveria para um país de 200 milhões de habitantes vacina suficiente para dar para todo mundo. Né? Nem se o Brasil quisesse comprar, tivesse dinheiro, não haveria vacina disponível para todos no mercado para ser comprada. O que os programas públicos de todos os países fazem? Escolhem os tipos de meningites mais frequentes e os grupos mais vulneráveis. Então, o Brasil tem como sua prioridade, o principal agente das meningites é o tipo C. Então, a meningite entrou no calendário, entrou primeiro para as crianças, que era quem mais sofria, quem mais morria e que tinha mais impacto a doença. E agora já faz uns 2, 3 anos, estendeu para os adolescentes também, por conta desse efeito indireto que a gente conversou. Então, hoje no Brasil, nós temos no programa público vacina só para o tipo C, para criança menor de 5 anos e para os adolescentes de 11 a 12 anos. Então, esse é o nosso esquema que cobre boa parte das meningites, a principal causa de meningite, nas 2 faixas etárias mais importantes.
Agora, não tem contra o W, que é menos frequente, não tem contra o Y, não tem contra o B, disponível na rede pública ainda. São vacinas ainda muito caras, de produção mundial insuficiente para abastecer, por exemplo, toda a nossa população e que vão estar disponíveis para proteção individual em clínicas privadas. Esse é o racional de algumas vacinas hoje serem disponibilizadas para todos num programa público, porque o Brasil também tem outras prioridades em saúde, não só a meningite, né? Claro. Tem o transplante, tem a hepatite, tem a gripe, tem a coqueluche, tem o HP, um monte de vacinas e um monte de outros programas de saúde. Então, há que se elencar as prioridades em cada setor. Nas imunizações, sem dúvida, a meningite é a nossa prioridade. Legal. Só para falar isso, né, doutor, a gente está falando dessas vacinas, aí especificamente da meningite meningocócica, mas a gente ainda tem outras vacinas que protegem contra a meningite. Exato. A própria pentavalente, né, que estava um pouco em falta nos últimos meses, ela é importante, né? A pentavalente tem uma meningite contra o tipo chamado Haemophilus. A vacina pneumocócica, o pneumococo é outra bactéria que causa meningites também. A própria BCG, aquela da marquinha da tuberculose, previne a meningite por tuberculose. Então nós temos aí pelo menos 4 vacinas contra a meningite no nosso programa público. Vacina da meningite tuberculosa, vacina da meningite por Haemophilus, meningite pneumocócica e a meningite meningocócica pelo grupo C. É bastante confuso esses nomes, né? Eu sei que vocês estão ouvindo meningo, pneumo, que confusão é essa? Mas o calendário do Ministério hoje cobre várias meningites. Das meningites mais frequentes, estão todas no programa público. Mas a gente tem algumas vacinas já disponíveis na rede privada, ainda não introduzidas no programa público. A boa notícia, Théo, é que agora, para os adolescentes, o Ministério este ano, 2020, vai colocar uma quadrivalente na vacinação do adolescente. Olha. Não vai ser só a C, vai ser a C, W, Y, aumentando bastante o leque de proteção aí. Ah, que legal. E é bom porque a W, pelo que eu entendi, está crescendo no mundo, né, esse meningococo? Tem uma variante aí do W que anda circulando. Santa Catarina, por exemplo, hoje é mais de 40% é do tipo W. Né, no sul do país, lá na Argentina, Chile também já tem. Então tem aí uma variante, né? De vez em quando surge aí alguma bactéria mais diferentezinha um pouco, que aumenta muito os casos. Então esse W realmente é um tipo emergente aí. Perfeito. E aí, nesse caso, essa vacina, doutora, ela tem indicação específica? Ela vai seguir ou mesmo a linha das outras? Assim? Por enquanto, ela vai entrar só no programa público para os adolescentes. Legal. Tanto a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, como a de Imunizações, recomendam essa ACW sempre preferencialmente, porque expande mais a proteção. Mas no Ministério Público, no programa público, nós vamos contar com a vacina quádrupla, a ACWY, a partir deste ano, somente para os adolescentes. Maravilha. A Amanda fez uma pergunta que eu acho muito importante a gente abordar toda vez. Ela pergunta, vacinando, a gente corre o risco de adquirir doença? A vacina não causa doença, primeira coisa, né? Há muito mito em relação a isso, principalmente com a gripe. Tomei a vacina de gripe e a vacina me deixou gripado. Isso não existe, Amanda. A vacina é feita com organismos mortos, tanto a de gripe quanto a meningite. São fragmentos dessa bactéria, não tem material genético, não é possível aquilo causar doença em ninguém. Nem a vacina de gripe, nem a vacina de meningite. Então, a vacina não causa doente. Agora, existe alguém que tomou a vacina e mesmo vacinado ele pegou a doença? Existe. Falhas vacinais acontecem. Nenhuma vacina é 100% garantida de proteção. Sarampo em vacinado, cachumba em vacinado, tomei a vacina de catapora e tive uma catapora. A boa notícia é que quem adquire essas doenças tendo recebido vacina, de uma maneira geral, essas doenças são muito mais leves. O risco de complicação é muito menor. Então tem assim, falhou a vacina? Ok, mas a doença que você vai desenvolver costuma ser muito mais leve. Então vale a pena vacinar de qualquer jeito, até em quem falhou. Perfeito. Até essa questão da falha a gente pode colocar sob suspeita esse termo, né? Porque falhou entre aspas que a pessoa teve, mas mas ali teve uma melhora também. Teve uma melhora, falhou em parte, né? Exato. Não deu uma proteção total, mas falhou pelo que a gente sempre quer, o ideal que não adoecer. Né? Perfeito. E tem uma coisa, doutor, que tem acontecido nos últimos anos bem triste no Brasil, que é essas quedas de coberturas vacinais. Para a meningite, isso também tem acontecido? Como que a gente vê isso? Infelizmente, a gente tem vivenciado nos últimos anos uma dificuldade em vacinar a população. Muita gente atribui essa queda de coberturas vacinais a diversos fatores. Ao meu ver, eu acho que o principal deles é o próprio sucesso que as vacinas fizeram. Essas doenças no passado eram tão temidas, as
pessoas conviviam com gente paralisada, com o vizinho que teve sarampo, que morreu, que foi internado por coqueluche, o bebê que não sobreviveu. Então a população era muito preocupada em não atrasar as vacinas, em ter vacinas em dia, porque convivia-se com essas doenças. O sucesso que as vacinas trouxeram, ao praticamente eliminar quase todas essas doenças, trouxe para uma nova geração que veio agora de mães e pais, uma sensação mais tranquila, uma perda de percepção de risco que essas doenças podem causar. E então não deixa para vacinar depois. Claro que soma-se a isso o número enorme de vacinas que a gente tem agora, o calendário inchado, o número de visitas que essa família tem que fazer nos postos de saúde. Todo mês tem vacina. Quem é mãe, quem é pai que está nos ouvindo, sabe que todo mês tem que levar o filho para tomar vacina, falta no trabalho, o horário do posto fecha às 4, 5 da tarde, não abre de fim de semana, chega lá no posto, não tem a vacina falta. Tem um monte de coisas dando errado aí também, contribuindo para que a coisa dê ruim em relação ao sucesso da vacinação. Mas para mim, eu acho que o principal fator é esse relaxamento natural do ser humano. Eu não me sinto ameaçada, para que eu vou fazer vacina de difteria? Eu nem sei o que é isso, pô. É verdade. Nunca vi. Depois eu faço, depois eu tomo, a hora que der tempo eu vou. E aí você vai adiando e vai criando um ambiente onde muita gente desprotegida permite com que alguém que venha de fora, por exemplo, com sarampo, encontre um monte de gente suscetível, não vacinado, e a doença volta a acontecer. É o que está acontecendo hoje com o sarampo. Além das fake news, né, que hoje também há uma tendência anti-cientificismo aí no mundo, de que você não precisa, ou de que você não, é melhor alguma coisa mais natural, adoecer é melhor do que tomar vacina, que preocupa também, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas informações equivocadas, porque isso pode também colaborar para essa cobertura vacinal baixa. Né? Perfeito. Doutor, o adolescente ainda, imagino que é um grupo desafiador, às vezes, para levar no posto de saúde, isso também pode contribuir? Não tenha dúvida, Theo, no adolescente acorda morrendo de vontade de tomar uma vacina, né? Não, nem nós adultos, quanto mais os adolescentes, né? Acordei hoje com uma vontade enorme de tomar vacina, eu preciso me proteger de meningite, ou de HPV, ou de hepatite, ou qualquer coisa. Então, esperar que o adolescente vá até uma unidade de saúde espontaneamente ou convencido pelos seus pais de que deve ir a uma unidade de saúde é contar muito com uma boa vontade que não existe. Então, os programas do mundo todo de vacinação do adolescente só funcionam, ou os que têm sucesso, são os que levam a vacina até onde o adolescente está, ou seja, na escola. São os programas de base escolar. Então, quando você vai com a unidade de saúde, vacina na escola, vacina em alta escala, você consegue coberturas ideais. Então, acima de 80%, 90% dos países que experimentam esse modelo de vacinação. Aqueles países que nem nós estamos fazendo no Brasil, esperando na unidade de saúde, sentadinho, o adolescente entrar lá, falar, eu vim tomar, eu vim arrastado pela família, vai continuar com coberturas vacinais muito baixas. Então, hoje, eu acho que o grande desafio é a parceria dos nossos ministérios de educação e de saúde para que essa vacinação na escola seja uma realidade e não simplesmente inserido dentro de um programa de saúde do adolescente. Tem que falar com esse adolescente de droga, de gravidez, de anticoncepção e vacina, né? Perfeito, perfeito. Aliás, gente, a gente faz sempre o recado aqui na saúde de que quando você espera o surto chegar, o tempo já passou. Então, assim, é bom, claro, tem que se vacinar, tem que seguir as recomendações em casos de surto, mas o legal mesmo é você se prevenir desse tipo de problema. E é exatamente o que o Dr. Kfouri falou. Seria muito bom a gente voltar a ter programas fortes de imunização nas escolas, porque isso ajudaria muito. No entanto, a gente reforça que é realmente desafiador, mas se der para fazer essa força, ir lá, levar os seus filhos para tomar as vacinas, isso ajuda muito. Tem gente que fala que saneamento básico e vacinação são as duas medidas mais eficazes do ponto de vista de saúde que você pode fazer por uma pessoa. Então tá aí a importância disso. Estou errado, doutor? Imagina, é o tal do prevenir é melhor que remediar, né? Quando você está frente a um surto, perdeu já a oportunidade, né? Nós vamos apagar aquele incêndio, nós já vamos correr atrás, como a gente tem vivenciado com febre amarela, com sarampo, porque a gente teve esse descuido anterior. Então, de novo, eu acho que a tua audiência aí é uma audiência diferenciada, uma audiência qualificada, que entende, consegue compreender esses benefícios. Então, e a gente pode ser multiplicador dessas informações, né? No nosso meio, nas nossas escolas, nos nossos colegas, no nosso trabalho. Então, ter vacinas em dia. Hoje, se a gente perguntar aí para os teus internautas que nos acompanham, quem dos adultos que estão nos assistindo, que sabe onde está o seu documento vacinal, sua carteira de vacina,
Se está com sua vacinação dos adultos em dia, eu garanto que vai ser uma minoria dos que nos estão ouvindo aqui, sabe onde está o seu documento. Então, vacina deixou de ser aquela coisa de criança para bebê, né? A gente logo percebeu que vacina é para qualquer idade. A gente tem calendário de vacinação do adulto, do idoso, da grávida, daquele que viaja, do viajante, ocupacional, dependendo da profissão que você tem vacinas específicas, daquele que tem uma doença crônica, aquele que é diabético, aquele que tem um problema cardíaco. Então, vacinas existem, e olha, quase todas gratuitas, disponíveis na rede pública. Uma ou outra você tem versões mais completas ou disponíveis somente em clínicas privadas, mas precisa se vacinar. Hoje não se admite você, adulto, ter um tétano, você ter uma pneumonia, você ter uma hepatite B, você ter gripe, sendo que a vacina estava lá disponível para prevenção. Né? Verdade. Bom, doutor, a Amanda está inspirada aqui, viu? Vamos lá, mandou Amanda. mais uma, falou, quem vacinou contra o tipo C no sistema público quando criança, vai poder se vacinar na adolescência contra o tipo, com a ACWY? Exatamente, Amanda. Esse é o esquema preconizado no governo, fazer a C na infância e o reforço da adolescência com a CWY. Mas quem quiser fazer essa CWY e a própria meningite B, que é outra meningite que só tem na rede privada, antes da adolescência, com 5, com 6, com 7, 8, melhor ainda, porque você não precisa esperar a adolescência para se proteger desses outros tipos não, né, contemplados só com a C. Então você pode expandir sua proteção a qualquer momento, não precisa esperar chegar na adolescência. Então hoje as vacinas que não dispomos na rede pública é a vacina contra o tipo B e a contra os tipos ACWY para crianças entre 5 e 11 anos. Então essas duas a gente preconiza ou recomenda que seja vacinada, se possível, em clínicas privadas. Perfeito. Doutor, até puxando o seu gancho da meningite meningocócica tipo B, a Cíntia Mastrella pediu para falar um pouco sobre ela, até porque ela é relativamente comum no Brasil também, né? Cíntia, na verdade, precisa entender um pouco isso, porque a C, né, era mais comum entre nós. Desde que nós introduzimos a vacina há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, na verdade, para as crianças menores de 5 anos, o número de casos de C nessas crianças já vacinadas, menores de 10 anos, menores de 9 anos agora, praticamente diminuiu muito. Olha. Então, o C era responsável por 70%. Esse 70% virou uma quantidade muito pequena. E o pouquinho de B que a gente tinha virou 60%. Claro. É uma divisão proporcional. Não é que aumentou o B. O resíduo que sobrou de doença hoje nas crianças pequenas é praticamente só B que sobrou. B, W e Y. Então, falar o B é o grande causador, é o principal, mas é de uma doença residual. Lembrar que o C, que ocupava a grande parte, diminuiu muito. Perfeito. Então, nós estamos falando de proporção. Sobrou muito B, mas muito de um resíduo que foi diminuído pela doença C. É grave, continua sendo do mesmo jeito que as outras meningites, importante a sua prevenção, mas não temos aumento de casos de B. Nós continuamos com o mesmo número de casos que a gente tinha antes da vacinação C. Legal. E é legal essa história da meningite C, doutor, porque ela prova a eficácia da vacina, né? Você dá e baixa, né? Baixa imediatamente. É impressionante, 1 a 2 anos após a introdução, você vê virtualmente os casos desaparecerem. Tem outros países que fizeram esse mesmo esquema, especialmente a Inglaterra. A Inglaterra contou uma história muito bonita. Eles introduziram a vacina há 20 anos atrás, em 99. 2 anos depois, a doença caiu. Na hora que eles fizeram a vacinação do adolescente, eles deixaram de vacinar os pequenininhos, só vacinam hoje os adolescentes contra o tipo C, porque não tem mais quem transmita. A bactéria não circula mais naquele país. Então, eles mantêm o país livre da doença, vacinando hoje só adolescentes, um programa maduro, já de longa data, 20 anos. Então, a gente precisa chegar nesse nível, vacinando muito bem nossos adolescentes, porque nós vamos ter uma cobertura maior, nós vamos ter diminuição da circulação e repercussão em todas as idades. A gente não pode retroceder de maneira alguma também, né? Seguir avançando, não ir para trás. Né? A gente tem esse relaxamento que eu acho natural, sensação de risco é o que nos move para a prevenção. E é difícil mudar essa cultura, Theo. Eu acho que é muito difícil a gente falar, vai, se previna, porque daqui 20 anos você pode ter um câncer. Né? Se você falar, faz um negócio hoje, porque amanhã sua casa pode ser assaltada, você pode ter um incêndio, você vai correndo fazer, o seu carro está falando no seguro, você não deixa seu carro, às vezes, sem o seguro, porque você tem medo que amanhã aconteça alguma coisa. Agora, sair de casa, fazer uma atitude, tomar 2, 3 doses de vacina, para daqui a 20 anos não ter uma hepatite, não ter um câncer, é um raciocínio ainda de prevenção que não é muito nosso, latinos, brasileiros, de uma maneira especial. Então, é um trabalho da gente mudar um pouco essa cultura. Perfeito. A gente chegou no começo, doutor, a falar um pouco de tratamento,
mas eu queria que a gente pudesse reforçar um pouco os tratamentos das meningites, diferentes meningites, e até entender se tem alguma diferença entre mesmo as meningocócicas de letalidade, se tem alguma que a gente deve se preocupar mais desse ponto de vista. O tratamento das meningites virais é basicamente o que a gente chama de tratamento de suporte. Não há um antibiótico, a meningite viral evolui muito bem, ela resolve-se espontaneamente, mas traz muita dor, traz vômito, traz às vezes desidratação. Então você precisa corrigir esses distúrbios para que esse percurso aí seja transcorrido de uma maneira mais agradável, menos suave, né, ou menos grave para esse indivíduo que está com a meningite viral. Já as bacterianas, o tratamento, além desse cuidado de suporte, envolve o uso de antibióticos. Às vezes, sempre em terapia intensiva nas primeiras horas, sempre hospitalizado, meningite por bactéria interna, vai para UTI, fica 24, 48 horas, não passou esse período mais de gravidade, aí você pode liberar para o quarto e terminar esse antibiótico, não necessariamente em terapia intensiva. Outras drogas, às vezes a gente usa, às vezes corticoide, às vezes hidratação, então você precisa fazer esse tratamento inicial contra a meningite o mais precoce possível. E vai para a UTI então, né, doutor? Sempre, bacteriana. Exato. Meningite bacteriana diagnóstico, as primeiras horas de tratamento é sempre em terapia intensiva, exatamente para monitorar esses sinais vitais, essa evolução, se não vai acontecer de forma mais grave. Em geral, iniciando o tratamento, a tendência é de melhora. Perfeito. Mas às vezes até que esse antibiótico faça algum efeito, você pode ter ainda alguma piora nas primeiras 24 horas. Claro que é impossível tranquilizar completamente uma mãe ou mesmo um paciente que vai para a UTI, mas é importante ela saber que às vezes isso é uma questão de precaução também, né? Isso é tratar. Exato. Ficar na UTI observando e olhando 24 horas, com monitores, com 24 horas observando, faz parte do tratamento. Legal. Né? Doutor, a Vera Santos faz uma pergunta diferente, perguntando se sinusite, quando não tratada, pode virar meningite. Vera, não. A resposta é basicamente não. Algumas pessoas têm sinusites crônicas, formam uma fístula, que a gente chama de comunicação aqui dos seios da face com o sistema nervoso, e aí você tem uma porta de entrada ali para o sistema. Então, às vezes, você tem como complicação de um abscesso nos seios da face, ou às vezes até um abscesso na amígdala, uma meningite. Mas isso são situações muito específicas. Sinusites, de uma maneira geral, raramente, a não ser quando você tem um abscesso, uma coleção de pus muito grande, perto ali do sistema nervoso, pode contaminar o sistema nervoso através dessa comunicação. Mas, em geral, não. A resposta para pessoas saudáveis é não. Maravilha. Doutor, acho que a gente já abusou bastante de você aqui. É um prazer conversar com todo mundo aqui. Então, assim, só para fechar, tem alguma coisa que acha algum destaque maior nesse caso da meningite para a gente alertar para as pessoas, para fechar? Eu acho que vale a pena a gente falar, Theo, falar com vocês aí que estão nos ouvindo, que nos assistindo, que a meningite tem uma forma importante de prevenção. Para muitas das doenças que a gente, às vezes, tem enfrentando, a gente estava falando agora de coronavírus, que vem aí de fora, ebola, doenças graves, dengue, zika, a gente não tem uma ferramenta de prevenção tão importante como a gente tem para meningites. Então, informe-se, converse com o seu médico, vê qual é o calendário ideal para o seu filho, para a idade que ele tem, para você que é adolescente, ou se vai viajar para uma região, preciso me proteger. Lembra que vacina é uma ferramenta, das ferramentas de prevenção de saúde, uma das mais baratas. Ah, mas vacina custa caro, adoecer custa muito mais caro, né? Então, quem está pensando às vezes, em economizar ou deixar de se prevenir, não está avaliando o risco, muitas vezes, que essa doença pode trazer, seja ele econômico, seja ele para a sua saúde, seja ele para a sua sequela para o resto da vida. Então, doença com meningite não se brinca. Previna-se. A vacinação é uma das maneiras mais seguras e eficazes de prevenir meningite. Então, o recado é esse. Perfeito. Gente, não tinha maneira melhor de encerrar isso aqui. Eu vou, inclusive, terminar rápido para não falar mais besteira. Então, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado mais uma vez, Dr. Kfouri, por tudo isso. Obrigado a você, Theo, pela oportunidade. E até a próxima, gente. Por favor, não deixem de acompanhar o nosso site, a nossa revista. A gente tem podcast também, o Detetives da Saúde. Fiquem com a gente nos canais que vocês preferirem. Um grande abraço. Tchau, tchau.